Verão de 1944. Ucrânia Ocidental. O ar vibra em tensão. A terra estremece. A vanguarda alemã esmaga a linha de frente. O golpe é desferido por um punho de aço. Trincheiras de infantaria desaparecem sob lagartas largas. Peças de artilharia de apoio são reduzidas a metal retorcido, junto com suas guarnições. O aço rasga as valas. O tinido das lagartas abafa os gritos dos feridos e corta a névoa matinal. O solo treme com a marcha da divisão Panzer. O inimigo sente o triunfo absoluto. Os Panzer Grenadiers avançam em formação cerrada atrás da blindagem. A ofensiva ganha um ritmo letal. Os motores rugem no limite. Os gases de escape cobrem o horizonte com um véu cinzento. A ilusão do rompimento cega completamente o oponente. O comando alemão está confiante no sucesso. Eles rompem a linha de frente. Eles ditam as condições. As intenções do inimigo são absolutamente transparentes. A vanguarda acelera o passo. A cunha de aço corta a defesa soviética. Focos de resistência são eliminados ainda em marcha. Parece impossível deter essa massa de aço. A armada inimiga se estende em uma longa coluna de marcha. Os canhões apontam para frente. Os comandantes projetam-se para fora das escotilhas das torres. Eles buscam o próximo alvo. Estão prontos para matar metodicamente. Retaguarda profunda. Distância de 2 quilômetros da linha de contato. Um abrigo subterrâneo. Uma cobertura de 3 camadas de toras grossas abafa as explosões externas. Uma luz pálida incide sobre os mapas de Estado-Maior abertos. Poeira cai do teto a cada explosão próxima de grosso calibre. Sob o acompanhamento contínuo da preparação de artilharia, o comandante do regimento de artilharia autopropulsada pesada estabelece a missão de combate. Nenhuma emoção nos rostos. Apenas a geometria seca da Grande Guerra. O lápis vermelho corta o papel. Símbolos táticos azuis convergem para um único gargalo estreito no mapa. Os vetores de ataque são conhecidos metro a metro. O comandante dá uma ordem severa à bateria de máquinas pesadas. O operador de rádio pressiona a palma da mão contra o ouvido, tentando gritar mais alto que o estalo das ondas de rádio. A estação transmite as coordenadas. Os alemães avançam impetuosamente, direto para o saco de fogo preparado. A armadilha está pronta. As coordenadas foram calculadas pelos engenheiros. As distâncias foram aferidas. O enquadramento da artilharia está calibrado. O erro está completamente excluído. O comandante quebra a ponta do lápis, joga-o sobre o mapa. O ponto de não retorno foi definitivamente ultrapassado. Posições da bateria. Uma floresta densa de pinheiros oculta as silhuetas dos monstros de aço. A escola soviética de blindados criou essas máquinas especificamente para moer os alvos mais pesados. Massa enorme. Blindagem inclinada espessa. Um canhão obuseiro de calibre 152 mm. Começa o carregamento de emergência da munição. O tempo é contado em segundos. As escotilhas largas e pesadas estão abertas. O municiador está sobre a blindagem. Ele recebe os projéteis pesadíssimos diretamente da caçamba do caminhão. O peso de cada projétil perfurante é de 43 quilos. O metal frio queima as mãos esfoladas. Os músculos das costas se retesam como cabos de aço. O municiador desce pela escotilha, entregando a morte para dentro do apertado compartimento de combate. O projétil é colocado no suporte. O tinido seco de metal contra metal. O clique do fixador. O próximo. O ritmo desse trabalho mecânico e sujo é ditado pelo som dos estojos vazios caindo surdamente. Subitamente, o som dos motores no solo é abafado por um uivo agudo no céu. Um avião de reconhecimento alemão corta as nuvens baixas diretamente sobre a floresta. O municiador estanca sobre a blindagem com um projétil de 43 quilos nas mãos. Movimento significa morte. Um único reflexo acidental no estojo de cobre e a posição oculta será imediatamente varrida pelos bombardeiros de mergulho inimigos.
Os músculos das costas ardem como fogo. O metal corta profundamente os dedos. Segundos se arrastam como horas. O avião faz uma curva ampla, escaneando o quadrante da floresta, e se afasta lentamente para o oeste. O comandante expira ruidosamente. O carregamento continua imediatamente. Dentro do apertado compartimento de combate, não há ar para respirar. O ambiente está densamente impregnado com o cheiro de óleo diesel, lubrificante de armas e suor azedo. O mecânico condutor verifica as leituras dos instrumentos de controle. Os ponteiros tremem levemente. O comandante da bateria olha tensamente pela ótica do periscópio panorâmico. Um diálogo seco, totalmente desprovido de emoção, corta o som do carregamento da munição. Pressão do óleo? Normal, está segurando. Tanques de combustível? Cheios. Dê partida no motor. O rugido dos pesados motores a diesel sendo aquecidos atinge os tímpanos com força física. As casamatas blindadas de muitas toneladas estremecem em todo o seu corpo. O escape negro rasga as redes de camuflagem feitas de galhos frescos. A tripulação trabalha como um mecanismo de destruição único e bem ajustado. Nenhum pânico diante da armada de tanques que se aproxima. Nenhum movimento apressado e desnecessário. Nenhum pensamento vazio sobre a morte inevitável. O heroísmo aqui é totalmente substituído pelo automatismo absoluto de profissionais. Esses homens exaustos compreendem perfeitamente sua tarefa: manter a linha estabelecida a qualquer custo, destruir a blindagem alemã ou queimar, sobreviver ou morrer, mas cumprir a ordem recebida. O contraste da situação corta a consciência. Lá, além da borda da floresta, o ataque furioso e barulhento dos alemães, o caos sangrento, os gritos da infantaria, a marcha cega de aço. Aqui, o cálculo letal, silencioso e absolutamente frio dos artilheiros autopropulsados soviéticos. Os projéteis são colocados nos suportes metálicos. Os blocos da culatra das peças pesadas estalam secamente, fechando-se hermeticamente. O atirador, com um gesto habitual, limpa a ótica da mira com um pedaço de estopa limpa. As escalas do telêmetro estão claramente visíveis. O inimigo avança obstinadamente para um fuzilamento garantido. A distância encurta rapidamente a cada minuto. Cada segundo que passa, aproxima inexoravelmente o contacto visual com o adversário. A tensão dentro da casamata apertada cresce velozmente. O ar torna-se fisicamente denso. Os motores a diesel atingem as rotações máximas de operação. O mecânico ao condutor aperta com força as alavancas de comando com as duas mãos sujas. A vibração do motor ultrapotente atravessa o corpo exausto. O comandante ajusta habitualmente os laringofones no pescoço esfolado. Preparar projéteis perfurantes. Pronto, canhão carregado. Aguardar comando para abrir fogo. As máquinas estancaram na emboscada. A armada inimiga avança como uma onda contínua. A terra, sob as pesadas lagartas de aço, continua a tremer levemente. O bater rítmico e crescente das esteiras alemãs funde-se gradualmente com o zumbido baixo e constante dos motores dos tanques soviéticos. A aritmética fria da morte começa agora mesmo. O carregamento de emergência da munição terminou completamente. As pesadas escotilhas blindadas do comandante fecham-se com um impacto metálico surdo. A penumbra do compartimento de combate engole instantaneamente a tripulação silenciosa. Resta apenas a fenda estreita do visor triplex. Apenas o aço Krupp que se aproxima. Apenas a ordem de combate severa que é impossível cancelar. Pela frente, apenas o trabalho sujo e fisicamente pesado que ninguém além deles fará. O saco de fogo está-se fechando. As lagartas pesadas rasgam o solo úmido. A coluna de canhões autopropulsados atinge a linha designada. O mecânico ao condutor mantém a formação com firmeza. A poeira range nos dentes. O diesel ruge em marcha reduzida. À frente, surge um cruzamento estreito de estradas florestais. O contacto visual repentino muda a situação em uma fração de segundo. Uma patrulha motorizada alemã surge de uma curva cega.
um sidecar com uma metralhadora pesada. A hesitação de um segundo do motorista inimigo custa-lhes a vida. A distância encurta para 20 metros. Infantaria, direto no curso. Esmaga. Uma rajada curta da metralhadora coaxial corta o ar denso. O chumbo perfura o metal fino e a carne humana. O soldado alemão cai sobre o guidão. A motocicleta guina direto para baixo das lagartas que avançam. 46 toneladas de aço soviético atingem em cheio. As esteiras esmagam a máquina leve na lama. O estalo de ossos e o ranger de metal rasgado afogam-se instantaneamente no rugido do motor. O cheiro de borracha queimada atinge as escotilhas abertas. O comandante não muda a expressão facial. Frenagem é proibida. A marcha continua. Parar equivale ao fracasso da missão. A armadilha de engenharia espera por seus criadores. A bateria ocupa as elevações dominantes. Começa o apoio de engenharia para a emboscada de artilharia. A criação de uma PAC Front exige uma geometria ideal. É um labirinto mortal, calculado grau a grau. Os setores de tiro se sobrepõem. O saco de fogo é formado por trajetórias cruzadas. Os canhões autopropulsados entram pesadamente em casamatas profundas, escavadas previamente. A terra úmida acolhe os cascos de aço. As tripulações desligam os motores. Chega o momento do trabalho físico pesado. Camuflar uma máquina de combate não é arte. É lama, suor pegajoso e mãos esfoladas até o sangue. Os homens cortam galhos furiosamente com pás de sapa. Eles carregam toras pesadas no limite de suas forças. A enorme massa de metal deve fundir-se completamente com a floresta ao redor. O sol castiga impiedosamente. A blindagem aquece rapidamente sob os raios diretos. O abafamento dentro da casamata de combate queima os pulmões. O oxigênio é catastroficamente insuficiente. O tecido grosso das túnicas gruda nas costas. O sal corrosivo queima os olhos. O municiador arranca as unhas ao esticar a rede de camuflagem rígida sobre o cano da arma. Galho após galho, camada após camada. Um erro na camuflagem garante a morte. A ótica alemã de alta qualidade não perdoa a menor negligência. Um reflexo no vidro do triplex atrairá imediatamente um projétil perfurante que transformará a tripulação em cinzas. A tripulação trabalha em silêncio. A respiração falha em uma tosse seca. O abrigo está finalmente formado. O monstro de aço dissolve-se nas dobras profundas do terreno. Começa a espera extenuante. A inatividade desgasta os nervos pior do que uma marcha forçada. O céu escurece subitamente. O ar rompe-se com um estalo seco e ensurdecedor. A artilharia alemã começa a atirar às cegas no quadrante da floresta. O inimigo realiza uma barragem de fogo preventiva antes do ataque. A terra levanta-se. O estrondo das explosões atinge os tímpanos. Torrões de argila pesada caem como granizo sobre a blindagem frontal. Estilhaços incandescentes cortam os troncos grossos dos pinheiros com um tilintar. A onda de choque sacode a máquina pesada. A tripulação está trancada dentro da caixa de aço fervente. A ameaça de exposição aumenta exponencialmente. Perto dali, uma árvore cerrada pelos estilhaços desaba. O tronco imponente cai com um impacto surdo sobre o compartimento do motor do canhão autopropulsado. Galhos pesados rasgam a rede de camuflagem. A grade metálica do radiador range sob o peso da madeira. Movimento é estritamente proibido. Qualquer deslocamento ou tentativa de remover o tronco revelará imediatamente a posição preparada. O municiador encolhe-se reflexivamente contra o depósito de munição. O metal frio dos projéteis perfurantes não traz alívio. A espessa blindagem frontal vibra continuamente com os impactos próximos. A morte ronda em círculos, arando metodicamente a terra ao redor do abrigo. A barragem termina tão subitamente quanto começou. Instala-se um silêncio absoluto. Esse silêncio ensurdecedor pressiona o psicológico de forma mais terrível do que as explosões de obuseiros.
O zumbido nos ouvidos atordoados enlouquece. A poeira espessa assenta lentamente através das fendas de visão estreitas. Respirar torna-se insuportavelmente difícil. Os gases da pólvora penetram através dos filtros. Cada segundo de silêncio estica os nervos como uma corda vibrante. A incerteza corrói por dentro. Os tanques inimigos podem estar já a 100 metros da emboscada. O atirador está colado ao visor do periscópio. As mãos nos volantes metálicos de pontaria estão imóveis. Os dedos empalideceram devido à tensão extrema. A ótica está intacta? A voz do municiador falha em uma rouquidão sibilante devido à fuligem da pólvora. Intacta. O retículo está no lugar. Fique quieto. Está quente. Não dá para respirar. Aguente. A ordem é manter a posição até o fim. A ameaça externa paira no ar. Observadores avançados da infantaria alemã podem estar vasculhando o maciço florestal agora mesmo. Um único som acidental de metal batendo dentro da casamata matará a todos. O suor escorre em rios pelos olhos do atirador. Limpar o rosto é impossível. Ele não pode se afastar da mira. A mira é a única chance de sobrevivência. No retículo, vê-se apenas a estrada de terra vazia e as árvores derrubadas pelas explosões. A tensão atinge um limite físico crítico. O ar dentro do canhão autopropulsado torna-se espesso e pesado como mercúrio. Subitamente, a terra começa a vibrar levemente de novo. Não são mais explosões de artilharia. O ritmo da vibração é completamente diferente. Pesado, rítmico, metálico. O som do ferro que se aproxima penetra através do solo, direto para as lagartas da máquina oculta. A vanguarda inimiga entra na distância de tiro direto. A corda esticada está prestes a romper. No horizonte, desenha-se uma cunha de aço cinzenta. Uma companhia de tanques alemães avança para o espaço aberto de um campo largo. Os motores rugem nas rotações máximas. As lagartas pesadas esmagam com confiança a grama murcha na terra seca. Atrás da blindagem, a infantaria move-se em saltos. A ilusão de uma guerra de manobra rápida vive exatamente até este segundo. O inimigo está absolutamente confiante em sua superioridade de fogo. O inimigo não vê absolutamente nada da emboscada de engenharia preparada. A PEC Front soviética permanece em silêncio. O comandante da bateria aperta o botão do rádio com os dedos sujos. Os olhos estão fixos na ótica. A coluna inimiga entra no gargalo estreito entre duas elevações. O alvo ideal para fogo cruzado. Uma ordem curta corta severamente o rádio. A ordem foi dada. O ar sobre a floresta racha ao meio com um estalo seco ensurdecedor. O fogo de barragem da artilharia divisional atinge por antecipação. Um pesado golpe de obuseiros desaba sobre as formações de ataque vindo direto do céu. A terra levanta-se instantaneamente. Colunas de solo e fogo erguem-se a dezenas de metros. Projéteis de fragmentação e autoexplosivo rasgam as linhas cerradas de infantaria em farrapos sangrentos. Estilhaços incandescentes cortam a blindagem lateral com um assobio. A onda de choque esmaga os transportes blindados leves de escolta como se fossem caixas de papelão. Uma tempestade de poeira espessa e absolutamente impenetrável levanta-se. A suspensão cinzenta mistura-se momentaneamente com a fumaça negra da pólvora. A cunha blindada alemã fica cega em um segundo. Os mecânicos condutores perdem a orientação espacial. Os tanques dão solavancos para lados diferentes, rompendo a formação de ataque calibrada. Máquinas pesadas colidem umas com as outras com um ranger metálico. As esteiras tinem, esmagando suas próprias fileiras. O caos de ferro substitui a ordem ideal. O colapso psicológico do inimigo ocorre instantaneamente. O orgulho da engenharia alemã transforma-se em alvos cegos e indefesos. O saco de fogo foi fechado hermeticamente. Não há saída. Dentro do canhão autopropulsado pesado oculto, ferve um trabalho concentrado e furioso.
O comandante está colado ao periscópio. Os olhos ardem insuportavelmente devido ao suor corrosivo e à tensão. O retículo da mira vasculha avidamente a nuvem de poeira. Busca um alvo grande através da fumaça. A fumaça se dissipa com outra explosão próxima. Da névoa cinzenta, surge bruscamente uma silhueta angular e predatória. A máquina de liderança do inimigo. Um tanque médio pesado. A característica blindagem frontal inclinada. O cano longo de um canhão de alta velocidade. É um Panther. A máquina gira desajeitadamente na terra revolvida pelas explosões, expondo o flanco vulnerável. O comandante golpeia com força o ombro tenso do atirador. Alvo, o da frente. Na mira. Distância 400. Apontando. Os volantes giram com um ranger sob mãos fortes. O cano pesado da arma de calibre 152 mm desloca-se inexoravelmente para a direita, milímetro a milímetro. As engrenagens metálicas rígidas prendem-se umas às outras. O atirador prende a respiração. Ele captura a cruz negra no flanco de aço da máquina alemã, exatamente no centro do retículo. O dedo pousa com confiança no gatilho. Pronto. Fogo. O percussor atinge a espoleta. O espaço fechado e apertado da casamata explode com um estrondo monstruoso. A máquina de muitas toneladas dá um solavanco brusco para trás com todo o seu corpo. Um recuo rígido e furioso. O recuperador absorve a enorme energia cinética do disparo. Uma onda densa e sufocante de gases quentes da pólvora atinge o rosto. Não há ar nenhum para respirar. O projétil perfurante de 43 quilos rasga o ar comprimido. A distância encurta em frações de segundo imperceptíveis. O impacto. O projétil enterra-se no aço Krupp com um estalo selvagem. A enorme massa cinética rompe a blindagem. Explosão dentro do compartimento de combate do tanque alemão. A torre de muitas toneladas do Panther arranca-se do anel com um ranger pavoroso de metal sendo rasgado. Um feixe de faíscas ofuscantes e chamas brilhantes sobe alto no céu. A torre desaba pesadamente sobre o compartimento do motor, destruindo as grades de ventilação. A máquina de liderança do inimigo é destruída instantaneamente. Transformou-se em uma tocha flamejante. O jato de chamas rugintes ilumina os tanques alemães vizinhos. A fumaça dissipa-se por um momento. As tripulações inimigas restantes percebem o clarão brilhante do disparo na borda da floresta. A ilusão de uma zona cega segura desaparece para sempre. 2 canhões de tanques alemães giram sincronizadamente em direção à posição soviética. A emboscada foi revelada. Agora, apenas a velocidade de recarga do sistema pesado pode salvar. Os atiradores inimigos já giram os volantes, capturando a silhueta do canhão autopropulsado na ótica. Os segundos fluem como resina espessa e pegajosa. Perfurante! O municiador ruge com a voz rouca. Ele ergue com um solavanco o próximo projétil pesadíssimo do depósito. Os músculos das costas estalam traiçoeiramente. O metal quente escorrega nas mãos esfoladas e molhadas de suor. Um único movimento espasmódico e errado, e o projétil cairá no piso de aço estriado da casamata. Um salto desesperado para frente. O projétil entra na culatra com um tinido. O estojo de cobre pesado segue logo atrás. Um estalo seco. O fecho de cunha está fechado hermeticamente. Pronto! Alvo à direita, distância 350. Apontando. A terra estremece com um impacto poderoso. Um projétil perfurante alemão, com um uivo selvagem e penetrante, ara o parapeito de terra, bem na frente do nariz do canhão autopropulsado. Torrões de terra úmida batem como granizo na blindagem frontal. O erro do atirador inimigo, por apenas algumas pequenas divisões da mira, salva a tripulação soviética da morte certa. A segunda tentativa do alemão será absolutamente precisa.
O tanque alemão inevitavelmente fará o segundo disparo em poucos instantes. Começa um duelo implacável de exaustão de nervos e mecanismos de aço. Fogo! Nova explosão dentro da casamata apertada. Novo golpe implacável nos tímpanos. O recuo ruge novamente contra o metal. O projétil perfura a densa cortina de fumaça. O impacto atinge diretamente a placa frontal da máquina alemã. A blindagem não suporta a pressão monstruosa. O aço fundido racha pelas costuras. O tanque dá um sulavanco e estanca para sempre. A lagarta larga escorrega impotente da roda tensora. O inimigo está completamente privado de mobilidade. Novas silhuetas predatórias surgem no horizonte. A coluna inimiga é enorme e continua a pressionar. As máquinas da retaguarda passam em plena velocidade sobre os destroços em chamas. A infantaria inimiga, em pânico absoluto, deita-se sob as lagartas de seus próprios tanques, buscando abrigo. O saco de fogo transforma-se rapidamente em um matadouro industrial brutal. Os pesados obuseiros soviéticos continuam a nivelar metodicamente o quadrante da floresta com a terra. A armadilha fechou-se definitivamente. Mas a contagem é de dezenas de máquinas inimigas. O cano da arma aquece rapidamente devido ao tiro contínuo. Os gases corrosivos da pólvora queimam os olhos insuportavelmente. O municiador limpa furiosamente as mãos ensanguentadas nas calças sujas. Este é apenas o começo do trabalho pesado. O inferno do combate de encontro devora o espaço e o tempo. A ilusão de um abrigo seguro ruiu definitivamente. A emboscada transformou-se em um matadouro industrial aberto. A cunha blindada inimiga é metodicamente fragmentada contra a parede de aço e fogo. Mas a enorme massa de tanques continua a pressionar para frente. O espaço estreita-se a cada segundo. As máquinas alemãs avançam obstinadamente sobre os restos carbonizados de seus camaradas, tinindo com lagartas destroçadas sobre a blindagem alheia. O retículo da mira salta constantemente devido às contínuas explosões próximas. O compartimento de combate do canhão autopropulsado pesado está aquecido ao limite. Os ventiladores uivam nas rotações máximas, mas são completamente incapazes de remover os gases. O gás da pólvora, espesso e corrosivo, forma uma parede cinzenta contínua. Ele corrói impiedosamente a mucosa dos olhos. Ele queima os pulmões a cada inspiração curta e espasmódica. Praticamente não há oxigênio. Há apenas uma mistura quente de diesel queimado, fuligem de armas e suor humano azedo. A tripulação trabalha muito além do limite das capacidades fisiológicas normais. Os mecanismos gemem sob sobrecargas extremas. Os homens transformam-se definitivamente em mecanismos vivos que servem a uma arma enorme. O ritmo da destruição monótona é ditado pelo municiador. 43 quilos de metal morto e pontiagudo. Cada disparo exige um arranque físico sobre-humano. Projétil perfurante. Estojo de cobre pesado com a carga propulsora. Fechar o maciço fecho de cunha. As costas largas do combatente fraquejam após o 10º ciclo contínuo. Os músculos estalam e rasgam sob a pele. A coluna vertebral responde com um estalo surdo a cada nova carga extrema. A túnica grossa e rude está completamente encharcada de suor corrosivo e escureceu rapidamente com a fuligem gordurosa da pólvora. As mãos estão esfoladas em uma massa sangrenta contínua. O metal frio escorrega impiedosamente sobre os calos recém-arrancados e as feridas abertas. O municiador arqueja roucamente, cuspindo uma saliva espessa e sangrenta diretamente no piso de aço estriado da casamata. Ele faz um novo arranque desesperado. O projétil entra com um tinido seco na culatra incandescente. O estojo bate com força nos fixadores metálicos. O fecho estala secamente, trancando hermeticamente a alma do cano. Dedos sujos e ensanguentados deixam marcas vermelhas úmidas no aço cinza escuro. Parar significa a morte imediata de toda a bateria. A dor recua completamente para o segundo plano. Resta apenas a mecânica nua e implacável do disparo. Perfurante. Pronto. Fogo.
O recuo bate para trás com uma força monstruosa. A casamata de muitas toneladas estremece em todas as suas costuras soldadas. O estojo vazio e incandescente sai da culatra com um tilintar ensurdecedor e cai com estrondo sob os pés. O atirador não ousa afastar o olho inflamado e lacrimejante da borracha do visor. Seus nervos de aço sustentam agora todo este setor da frente. A máquina inimiga recebe 152 milímetros de puro impacto cinético exatamente no flanco. A blindagem de alta qualidade racha como uma tábua seca e podre. A detonação da munição explode instantaneamente o tanque alemão por dentro. A torre pesada voa sobre o campo de batalha dilacerado. A ruptura inimiga sufoca no metal em chamas, mas os alemães sobreviventes respondem com uma barragem de fogo furiosa. Eles finalmente localizaram as posições camufladas. A blindagem frontal externa do canhão autopropulsado recebe o primeiro impacto direto. Um projétil perfurante alemão bate pesadamente na placa blindada inclinada. Um ricochete pavoroso sobe alto no céu. Um tilintar de força monstruosa racha instantaneamente os crânios da tripulação. A onda sonora densa dentro da caixa de aço fechada esmaga os tímpanos. Do nariz do municiador, o sangue escuro e espesso jorra em jatos. O mecânico condutor perde completamente a orientação por alguns longos segundos, agarrando-se com os dedos empalidecidos pela tensão às alavancas de comando. O mundo encolhe instantaneamente para um zumbido contínuo e agudo nos ouvidos atordoados. O segundo impacto atinge exatamente o potente mantelete fundido do canhão. Estilhaços da blindagem inimiga fragmentada cortam com um assobio os restos da camuflagem de pinheiro. A máquina pesada estremece em todo o seu corpo de 46 toneladas. Do teto da casamata, lascas de metal afiadas desprendem-se e caem como granizo sobre os rostos molhados. O solavanco violento da máquina provoca uma falha interna fatal. A fiação antiga não suporta a vibração monstruosa da carcaça. Faíscas brilhantes chovem em um feixe denso sobre o piso encharcado de óleo. O isolamento danificado irrompe em uma chama amarela e acre. O fogo lambe instantaneamente as paredes finas do depósito de munição. Restam segundos contados, até a detonação dos projéteis pesados. O operador de rádio lança-se em silêncio sobre os cabos em chamas. O extintor padrão fora arrancado de seus suportes pelo impacto recente. É impossível alcançá-lo a tempo no aperto da cabine. O operador golpeia as chamas furiosamente com as mãos nuas. O fogo queima a pele impiedosamente. O isolamento plástico derrete, entranhando-se profundamente na carne viva. Ele esmaga o plástico incandescente com as palmas das mãos, sufocando com a fumaça tóxica e espessa. Nenhum grito por socorro. Apenas uma respiração pesada e rouca, e o cheiro nauseante de carne queimada. As chamas foram apagadas. O operador de rádio desaba pesadamente no chão, pressionando as mãos carbonizadas contra o peito. Alvo à direita! Distância! 200! Na mira! O combate continua. O canhão golpeia repetidamente. A engrenagem da morte industrial não para por um único segundo. Estojos de latão vazios cobrem o piso da cabine como um tapete contínuo. Não resta mais espaço livre para dar um passo. O municiador tropeça, caindo com os joelhos esfolados sobre o metal fervente, queimando as pernas através do tecido da farda. Ele se levanta lentamente com um novo projétil pesado. Mais um solavanco. Mais um estalo da culatra. A ofensiva inimiga começa a perder fôlego. Os tanques alemães da vanguarda transformaram-se em fogueiras fumegantes. A fumaça preta e densa do diesel queimado bloqueia completamente a visão da mira. Os instrumentos ópticos estão cobertos de suor e fuligem. O atirador é forçado a se orientar exclusivamente pelos clarões dos disparos inimigos. Ele trabalha apenas por instinto. Metodicamente, envia projéteis pesados através da densa cortina de fumaça, guiando-se pelo tilintar das lagartas adversárias.
A fisiologia humana clama por desistência, mas os homens continuam a municiar e disparar. Cada movimento brusco causa uma dor muscular aguda. Cada nova inspiração queima a garganta seca. O interior do blindado transformou-se definitivamente em uma câmara de gás, aquecida à temperatura de um alto forno. O comandante tosse de forma lancinante, limpando o rosto enegrecido com a manga suja. Seu olhar inflamado está fixo nos instrumentos de observação. A cunha de aço do inimigo foi quebrada. A infantaria alemã recua em pânico absoluto, abandonando os blindados em chamas. Parece que a primeira onda do ataque foi repelida. Parece que é possível, enfim, respirar fundo. De repente, o rádio irrompe com o chiado em pânico de uma unidade vizinha. O comandante cola o rosto na mira panorâmica. A névoa de fumaça sobre o campo de batalha dilacerado se dissipa lentamente. Atrás da vanguarda destruída, novas e enormes silhuetas quadradas rastejam para fora de uma depressão profunda. Lagartas largas rangem sobre pedras trituradas. A blindagem vertical espessa não é perfurada por calibres médios comuns. Os 88 milímetros de um canhão de cano longo estão prontos para semear a morte. O inimigo lança no combate sua reserva pesada de elite. Batalhões de choque de tanques pesados entram em linha de tiro direta. A distância encurta rapidamente. A tensão sobe instantaneamente ao nível crítico. A emboscada foi revelada. Não há mais tempo para recarregar o canhão pesado. As silhuetas cinzentas e quadradas rastejam lentamente para a crista da colina distante. A distância é extrema para garantir a destruição, e o inimigo não se arrisca mais. É a reserva pesada de elite do adversário. Tanques pesados, Tiger. Blindagem vertical espessa. Óptica de precisão perfeita. 88 milímetros de aço Krupp em um canhão de cano longo. Eles não se lançam em um combate de manobra aproximado entre as ruínas da vanguarda incinerada. Eles param nas elevações, castigam metodicamente de longe as posições reveladas da emboscada soviética. A tática inimiga muda em pleno andamento. Começa um duelo implacável de máquinas blindadas pesadas. Os projéteis caem cada vez mais perto. Enormes geysers de terra úmida e árvores arrancadas saltam para o céu ao redor da casamata camuflada. Estilhaços fustigam a blindagem em um fluxo metálico contínuo. Dentro do blindado, o inferno é total. Não há absolutamente nada para respirar. O ar é composto inteiramente por fuligem de pólvora acre, óleo quente pulverizado e suor humano ácido. Mais um disparo alemão. Não se ouve o som do voo do pesado projétil perfurante. A velocidade do projétil supera a velocidade do som. A morte chega em silêncio absoluto. Um impacto brutal. Uma energia cinética monstruosa choca-se contra o maciço mantelete do canhão. O blindado de 46 toneladas é arremessado violentamente para trás. As lagartas rangem contra o solo. O metal uiva de forma aterradora. A blindagem frontal espessa resiste. O espaço interno do compartimento de combate comprime-se instantaneamente pela diferença de pressão. Um zumbido selvagem, insuportável e agudo, estraçalha a caixa craniana de cada membro da tripulação. O tempo para completamente. O choque da concussão golpeia com força. A visão turva instantaneamente. O mundo se desintegra em manchas borradas de cinza e vermelho. Os tímpanos estouram com a onda acústica monstruosa. Sangue quente e pegajoso escorre dos ouvidos, ensopando rapidamente o colarinho da farda impregnada de suor. Uma náusea aguda retorce o estômago em espasmo. O ar parece sólido, impossível de inspirar. O municiador rola pelo chão, caindo sobre a pilha de estojos de latão disparados e ainda quentes. Ele não sente as queimaduras graves. Ele não sente absolutamente nada. O comandante pende inerte sobre os instrumentos de observação. A imagem na ótica do periscópio duplica, oscila e é coberta por uma névoa de sangue. Na cabeça, há um zumbido contínuo que abafa o ronco do motor.
O corpo recusa-se a obedecer ao cérebro. O canhão. O sussurro rouco do comandante afoga-se em espuma de sangue. As palavras rompem a garganta dilacerada, junto com uma tosse seca. O recuo. O atirador balança a cabeça pesada lentamente, com enorme dificuldade. O sangue do nariz quebrado pinga direto nos volantes metálicos da mira. Ele não ouve a ordem. Apenas a lê nos lábios pálidos do comandante. Mãos entorpecidas verificam mecanicamente os mecanismos de aço. A culatra está intacta. Os cilindros dos recuperadores de recuo não foram perfurados. O mantelete suportou o impacto direto, mas o canhão pesado travou completamente no ângulo de elevação atual. A pontaria fina agora é fisicamente impossível. A ótica está danificada. Não se pode mais atirar parado a uma distância tão extrema. Os perfurantes simplesmente não atravessarão os 100 milímetros de aço Krupp a essa distância. A posição defensiva transformou-se instantaneamente em uma armadilha mortal estática. Os tanques alemães recarregam metodicamente para o segundo disparo, o golpe de misericórdia. O segundo projétil garantidamente romperá o metal fragilizado da placa frontal. O mecânico condutor recobra os sentidos com dificuldade. Diante dos olhos lacrimejantes, paira apenas uma névoa cinza e turva. A boca está cheia do gosto salgado e nauseante do próprio sangue. Por reflexo, as mãos agarram-se com força às rígidas alavancas de controle. Ele não ouve nenhum comando pelo rádio. Avalia a situação crítica apenas através da fresta estreita do periscópio estilhaçado. A única chance remota de sobreviver é encurtar ao máximo a distância. Perfurar a blindagem espessa do inimigo com um canhão danificado só é possível a queima-roupa. Uma decisão insana amadurece em uma fração de segundo. Segurem-se. Um suspiro abafado escapa do peito. Ele puxa as pesadas alavancas violentamente para si. O pé direito esmaga o pedal do acelerador até o fim. O enorme motor diesel ruge como uma fera ferida, cuspindo uma nuvem de fumaça preta. 46 toneladas de aço soviético arrancam com um solavanco poderoso da casamata. O blindado faz um avanço furioso e imprevisível. As lagartas largas, com um rangido metálico selvagem, trituram as toras grossas do abrigo destruído. A pesada máquina irrompe no espaço aberto, direto sob as miras dos atiradores alemães. Começa uma corrida mortal pelo terreno acidentado. A distância até o inimigo encurta velozmente. A terra se levanta em fúria pelas explosões próximas. As tripulações alemãs se apressam. Um enorme alvo verde e ruginte avança direto contra eles através da fumaça. Projéteis de aço passam uivando a poucos centímetros das laterais. A onda de choque das explosões arremessa a máquina de um lado para o outro. Dentro da cabine incandescente, a tripulação atordoada é jogada impiedosamente contra as paredes de metal. Homens e aço fundem-se definitivamente em um mecanismo único de destruição. A dor física desaparece. Resta apenas a fúria nua e um cálculo absolutamente frio, levado ao automatismo. Um municiador rasteja pelo piso estriado. Dedos esfolados deslizam no próprio sangue sobre os estojos de latão. Ele tateia às cegas mais um projétil de 43 quilos. Levanta o enorme pedaço de metal apenas por instinto bruto. Os músculos das costas dilaceradas queimam com um fogo insuportável. Um arranque desesperado para a frente. O projétil entra com um baque metálico na bocarra incandescente da culatra. O estojo espesso bate em seguida. O estalo seco e duro do ferrolho maciço. Pronto! Um estertor terrível e borbulhante. Distância: 100 metros. 50. A enorme silhueta quadrada do tanque alemão agora preenche totalmente a visão na mira danificada. O cano longo do canhão desce lentamente, mirando direto na fronte da máquina soviética que avança. Quem apertar o gatilho primeiro sobreviverá. O mecânico condutor pisa nos freios bruscamente. A máquina pesada mergulha o nariz no solo com força.
A enorme energia cinética é dissipada em um segundo. A inércia arremessa o peito do atirador contra os mecanismos. O retículo da mira captura a placa de blindagem vertical do inimigo. O fogo golpeia com força total. 152 milímetros de fúria cinética concentrada irrompem do cano curto. O disparo é feito a queima-roupa. A força monstruosa do impacto direto não deixa ao inimigo nenhuma chance. O pesado projétil perfurante rompe com um estalo selvagem a blindagem frontal da máquina alemã. Uma massa de metal incandescente invade o compartimento de combate, varrendo instantaneamente tudo o que é vivo em seu caminho. A detonação da munição despedaça o monstro de aço inimigo. A torre quadrada de muitas toneladas, com o cano arrancado, voa pesadamente para o céu negro. A dinâmica do avanço blindado inimigo foi definitiva e irrevogavelmente aniquilada. A ponta de lança de aço foi estraçalhada contra a teimosia inacreditável dos homens soviéticos. O blindado danificado estanca no meio do campo de batalha. O diesel pesado ronca de forma sofrida. A fumaça preta corrói os olhos lacrimejantes. O trabalho pesado e sujo ainda não terminou. O combate perde definitivamente qualquer estrutura ou controle. A geometria da emboscada dissolve-se no caos primordial de um massacre de tanques a curta distância. A cunha blindada alemã foi partida ao meio. A vanguarda de choque foi metodicamente destruída. As reservas pesadas de elite estão presas sob o fogo cruzado mortal das baterias soviéticas. As tripulações inimigas sobreviventes perdem o comando tático unificado. O pânico quebra sua disciplina de ferro. As máquinas inimigas tentam freneticamente escapar do cerco de fogo. Recuam desajeitadamente sob a proteção da fumaça. Suas lagartas largas rangem desesperadamente sobre pedras trituradas e metal quente. Atolão em crateras profundas. Colidem cegamente contra as carcaças em chamas de seus companheiros, esmagando as saias laterais de proteção. Os pesados blindados soviéticos, metodicamente, passo a passo, liquidam o inimigo desorientado. A carcaça enorme de 46 toneladas gira pesadamente sobre a terra dilacerada. O rangido duro das esteiras soviéticas abafa impiedosamente os gemidos da infantaria ferida. O mecânico condutor guia a máquina de guerra cega exclusivamente pelos indicadores dos instrumentos e por comandos curtos e secos. Mais à esquerda. Pegue à esquerda. Atropele-os. Entendido. À esquerda. Indo. A máquina pesada manobra dentro de um cemitério gigantesco de técnica queimada. Ao redor, pedaços dilacerados do louvado aço Krupp fumegam como uma parede contínua. O mito da invencibilidade das armas alemãs desintegra-se bem aqui, sob as lagartas de homens exaustos. O orgulho do Terceiro Reich transforma-se definitivamente em pilhas de metal rasgado e carbonizado. Torres de muitas toneladas foram arrancadas de seus suportes. A blindagem espessa foi rompida pelos impactos cinéticos monstruosos dos projéteis de 152 milímetros. As rodas de apoio foram estraçalhadas. O motor diesel ruge sob esforço. A lagarta soviética, com um estalo asqueroso, tritura o cano de uma metralhadora pesada alemã abandonada. À frente, através da fumaça densa, surge uma silhueta cinza angular. Mais um tanque médio alemão tenta desesperadamente escapar por uma depressão. O mecânico condutor inimigo comete um erro crítico. Ele expõe o flanco direito vulnerável. Alvo direto no curso. Distância: 100. Perfurante a caminho. Vai! Carregado. A culatra estala secamente. O recuo golpeia com um baque metálico pesado, sacudindo toda a cabine. O projétil perfurante rasga o espaço com um uivo. A distância é mínima para um erro. O impacto de força monstruosa despedaça a lateral de aço da máquina em fuga. A detonação instantânea da munição espalha pedaços retorcidos da blindagem por dezenas de metros. 152 milímetros de fúria soviética
colocam um ponto final definitivo nesta tentativa de avanço. O inimigo não avança mais. Tenta apenas sobreviver neste moedor de carne. A engrenagem da morte industrial cumpriu sua tarefa. Mas a tensão não diminui. Um impacto repentino contra a blindagem frontal faz a tripulação estremecer. Uma longa rajada de metralhadora estala contra o metal. A infantaria alemã, isolada de seus tanques, passa ações desesperadas. Granadeiros inimigos estão entrincheirados em crateras diretamente no curso da máquina. Disparam cegamente com balas perfurantes contra as frestas de observação. A blindagem protege contra o calibre de infantaria, mas a máquina, cega e pouco móvel, torna-se um alvo fácil para minas magnéticas e granadas antitanque. O risco de ter uma lagarta explodida aumenta exponencialmente. Não se pode mais ficar trancado na caixa de aço. A temperatura dentro do compartimento de combate já ultrapassou todos os limites. Os homens perdem os sentidos devido ao monóxido de carbono, ao óleo pulverizado e à fuligem. Não há como respirar. O ar tornou-se espesso, pegajoso, morto. Escotilhas! Abram as escotilhas! Rápido! Vai! Empurra! O comandante, com um esforço sobre-humano, empurra a pesada tampa de aço. O ar fresco atinge os pulmões inflamados com um impacto brusco. Cheira fortemente a diesel queimado, metal incandescente e sangue, mas contém o oxigênio vital. Os tanquistas o tragam avidamente, engasgando-se em uma tosse seca. O comandante projeta-se pela metade para fora da torre. As mãos, por reflexo, pousam nos punhos da metralhadora antiaérea de grosso calibre. O metal pesado queima as palmas esfoladas. Abaixo, a apenas 20 metros, figuras cinzentas achatam-se contra a terra preta. Os inimigos tentam rastejar para o ângulo morto, buscando um arremesso de granada. Um puxão brusco no ferrolho. Um golpe duro nos dedos sujos na tecla de disparo. A metralhadora de 12,7 milímetros começa a cuspir uma parede de chumbo mortal. As balas pesadas, com um som úmido, revolvem o solo. Rasgam a carne humana. Perfuram os capacetes de aço de lado a lado. A infantaria alemã achata-se na lama, perdendo qualquer vontade de resistência. O comandante não para. Uma rajada longa segue outra. Estojos grossos batem sonoramente contra a blindagem e rolam como granizo. O rosto do comandante é uma máscara de fuligem, suor e sangue coagulado. Os olhos ardem com uma malícia fria e mecânica. Nenhuma piedade. Nenhuma emoção desnecessária. Apenas um trabalho sujo e fisicamente pesado que precisa ser terminado. O mecânico condutor, orientando-se pelo som dos estojos caindo, continua a pressionar as alavancas. 46 toneladas rastejam com inevitabilidade sobre o ferro retorcido. O rangido pavoroso das lagartas que se quebram acompanha o estalar contínuo da metralhadora. O campo de batalha transforma-se em um necrotério fumegante. As carcaças de dezenas de tanques inimigos ardem intensamente. Chamas laranjas lambem os restos da pintura de camuflagem com as cruzes pretas. A pesada máquina soviética manobra entre essas fogueiras de ambições frustradas. O triunfo não é medido por discursos, mas por milhares de toneladas de blindagem incinerada e lagartas despedaçadas. É medido por esta terra calcinada, na qual o potencial ofensivo do inimigo foi moído para sempre. A tensão do combate não desaparece, apenas muda de forma. A fumaça oleosa de dezenas de máquinas destruídas sobe até as nuvens. O céu escurece com uma nova ameaça. Através da cortina preta, rompe-se um uivo agudo e penetrante. O som golpeia os nervos. A aviação alemã inicia o ataque. Os bombardeiros de mergulho ligam as sirenes aerodinâmicas. Esse uivo pavoroso criado para esmagar a vontade alheia. A Luftwaffe tenta vingar a vanguarda blindada destroçada. A bateria recebe uma ordem de emergência para mudança imediata de posição. Permanecer no local é proibido. Uma máquina imóvel seria um alvo fácil para bombas de 500 quilos.
Começa uma retirada veloz sob o ataque vindo do ar. O mecânico ou condutor aperta as alavancas incandescentes. A máquina arranca bruscamente. O motor diesel uiva em rotações máximas. A carcaça de muitas toneladas tomba sobre crateras recentes. As lagartas trituram armas abandonadas e a terra ensanguentada. A inércia arremessa a tripulação exausta contra as paredes rígidas. O surto de adrenalina recua e o organismo cede. No lugar da fúria, surge um cansaço de chumbo. Os músculos sofrem queimbras dolorosas. Nos ouvidos, há um zumbido denso. O choque da concussão pressiona as têmporas com um peso insuportável. Uma dor pulsante atravessa a caixa craniana a cada solavanco. Dentro da cabine, sufocando com o gás da pólvora, ocorre um trabalho febril. O piso está coberto por estojos de latão. O compartimento precisa ser limpo urgentemente. Com as escotilhas abertas, o municiador e o atirador trabalham por instinto. Agarram os estojos disparados com a máquina em movimento. O metal ainda não esfriou. O latão queima as palmas em carne viva. O cheiro de carne queimada mistura-se à fuligem do escapamento. Ninguém presta atenção às queimaduras. Os homens lançam silenciosamente os estojos para fora. O tilintar do metal é abafado pelo ronco do motor. A pele solta-se dos dedos, ficando nas bordas das escotilhas. Nenhum grito de vitória. Nenhum entusiasmo. Apenas a mecânica de sobrevivência pesada, suja e destruidora. O comandante senta-se pesadamente. Cola os olhos inflamados na fresta do periscópio. O vidro está coberto por fuligem e poeira. Através deste prisma sujo, ele observa o resultado de seu trabalho. O campo de batalha é um cemitério fumegante. Dezenas de carcaças quadradas de tanques alemães ardem na terra calcinada. Torres jazem na lama. As artérias flamejantes do ataque frustrado estendem-se até o horizonte. As divisões de elite transformaram-se em sucata. O orgulho da engenharia alemã foi destroçado. Esta paisagem não evoca entusiasmo, apenas um vazio interior absoluto. Atrás de cada tanque destruído, há colunas vertebrais lesionadas, tímpanos rompidos e mãos queimadas. O preço desta aniquilação é alto demais. O choque psicológico cobre o comandante como uma onda. O coração bate pesado, bombeando um sangue espesso. O inimigo foi parado. A linha foi mantida. Mas este é apenas um episódio local de uma guerra imensa. Lá fora, o ar é subitamente rasgado por explosões abafadas. Os bombardeiros alemães despejam sua carga. A terra estremece com uma sucessão de impactos brutais. A onda de choque atinge com força a espessa blindagem lateral do autopropulsado. O veículo é jogado violentamente para o lado, e o condutor mal consegue evitar que a máquina capote em uma vala antitanque profunda. O comandante arranca os laringofones do pescoço. O rádio está completamente saturado por estática e pela interferência surda das explosões próximas. Ele aperta o botão rígido de transmissão, mas sua voz não passa de um sussurro rouco e incompreensível. A garganta está seca pela fumaça acre. 2, 3. Respondam ao 1. Relatem as perdas. O rádio responde com um chiado longo e extenuante. Os segundos de espera se arrastam como uma eternidade. 1. Aqui é o 2. Estamos logo atrás de você. Sem baixas. Blindagem intacta. 3 na escuta. Suspensão danificada. Estamos nos arrastando com apenas uma barra de torção. A lagarta direita está se desfazendo. Parar um veículo danificado sob um ataque aéreo contínuo é sentença de morte. Um blindado com a lagarta arrebentada inevitavelmente ficará para trás da formação. Os pilotos alemães já executam a curva de combate para uma nova passagem sobre os blindados indefesos. As cruzes pretas nas asas largas tornam-se claramente visíveis através das densas nuvens de fumaça. A ameaça de aniquilação total da bateria pelo ar torna-se crítica. Na retaguarda profunda, em um bunker de concreto do quartel-general da frente, o ambiente subterrâneo está hermeticamente isolado da lama das trincheiras e do metal queimado. A guerra faz-se presente de forma invisível em cada detalhe austero. O ar está impregnado pelo cheiro de tabaco forte e suor humano antigo.
Sob as abóbadas de concreto, ecoa o estrondo contínuo e monótono de uma canhonada pesada distante. Impactos de artilharia próximos fazem com que uma fina poeira de cimento caia sobre os enormes mapas topográficos. Os oficiais trabalham no limite da exaustão nervosa e física, com olhos avermelhados pela privação crónica de sono. Dedos movem mecanicamente ponteiros de madeira sobre o papel, em um jogo estratégico de larga escala pela sobrevivência de exércitos inteiros. A frente de papel registra impiedosamente as consequências do combate real. Dezenas de telefones de campanha tocam simultaneamente. Os operadores de rádio rosnam ordens roucas nos fones de abonite preta, tentando desesperadamente atravessar as barreiras de interferência estática. O estalo do rádio rompe os tímpanos. O radiooperador pressiona os fones contra os ouvidos com tanta força que os nós de seus dedos ficam brancos, filtrando metodicamente o ruído infinito. Através do caos das interferências, surge o relatório seco e distorcido do comandante da bateria de autopropulsados pesados. Um conjunto curto de números, coordenadas de quadrantes florestais fustigados e a contagem exata de blindados inimigos destruídos. Não há emoção na voz, nem alegria. Apenas o relato comum de um trabalho árduo concluído. Recebido. Bateria mudou de posição. Quadrante totalmente limpo. Lancem no mapa. Rápido. O operador passa o formulário preenchido ao criptógrafo. O papel amarelado pousa na ampla mesa de tábuas diante do comandante. Um lápis vermelho executa um movimento curto e rígido sobre o mapa. O inferno de fogo local, no qual as tripulações atordoadas sobreviveram, altera instantaneamente toda a geometria global da linha de contato. A poderosa cunha azul da ofensiva alemã, que ameaçava romper a defesa soviética, é agora arriscada definitivamente por uma linha vermelha espessa. As divisões blindadas de elite do inimigo deixaram de existir fisicamente. O plano estratégico do adversário ruiu total e irrevogavelmente. O trampolim para a ofensiva alemã tornou-se o local de sua aniquilação em massa. Do outro lado da frente, reina o caos absoluto. O quartel-general do agrupamento alemão perde rapidamente o controle sobre suas tropas. O plano impecável de ruptura profunda despedaçou-se contra a resiliência de aço das tripulações soviéticas. Generais alemães inclinam-se sobre os mapas, enquanto oficiais de ligação arrancam os fones de ouvido em pânico. O rádio está completamente mudo. Os batalhões de choque de tanques pesados na vanguarda silenciaram. A ponta de lança blindada não responde aos chamados, e as patrulhas de reconhecimento motorizadas desapareceram sem deixar rastro. Em vez de boletins de vitória, as estações de rádio emitem apenas estática e fragmentos de gritos histéricos da infantaria acuada. Onde estão as unidades de reserva? Não há mais reservas. O grupo de choque foi totalmente destruído. Recuar! Retirar imediatamente os veículos sobreviventes! O orgulho da máquina de guerra prussiana sofre uma derrota catastrófica. O comandante do agrupamento inimigo esmurra a mesa de carvalho. Manobras geniais no papel tornaram-se uma derrota monstruosa no terreno. Forçado a dar a ordem de retirada de emergência, uma fúria impotente sufoca os oficiais do Estado-Maior. Eles são obrigados a lançar na fornalha da retirada suas últimas reservas intocáveis, tentando fechar a brecha escancarada na defesa com os restos dos batalhões de marcha. É um gesto de desespero total. As últimas colunas de blindados avançam apressadamente de seus abrigos camuflados, com motores rugindo sob esforço pelas estradas de terra empoeiradas. O sucesso local dos artilheiros soviéticos já desencadeou uma reação em cadeia imparável de destruição global. As reservas alemãs perdem completamente a cobertura aérea. A aviação soviética recebe instantaneamente as coordenadas precisas das colunas inimigas em retirada. O céu sobre as estradas enche-se rapidamente com o ronco pesado dos motores. Aviões de ataque ao solo blindados entram em curso direto de combate. Os pilotos enquadram friamente os retângulos cinzas dos veículos alemães na mira colimadora.
Começa o fuzilamento implacável e metódico vindo do céu. Foguetes perfurantes soltam-se dos trilhos com um assobio sinistro. Munições pesadas cravam-se diretamente nas fileiras densas das tropas em retirada. A terra estremece com explosões monstruosas. Bombas de alto explosivo despedaçam caminhões de infantaria, enquanto canhões automáticos de 23 milímetros rasgam a blindagem superior dos transportes de pessoal. Metal retorcido e em chamas voa para todos os lados. A retirada organizada transforma-se instantaneamente em fuga desordenada. Soldados sobreviventes abandonam veículos operacionais no meio da estrada e fogem para a floresta, tentando se esconder do fogo de barragem denso. A estratégia global do inimigo está definitivamente quebrada. Lagartas arrebentadas, motores queimados e torres de aço estraçalhadas. Este é o resultado real do choque entre as ambições alemãs e o metal soviético. Atordoadas e sangrando, as tripulações dos autopropulsados pesados cumpriram sua missão. A canhonada no horizonte não cessa por um segundo. O imenso mecanismo do exército soviético assume a iniciativa. Há uma breve pausa para reabastecimento de emergência e carregamento de munição. Os blindados rastejam pesadamente para um quadrante florestal camuflado. Os motores reduzem a rotação para um rosnado rouco. A blindagem não tem tempo de esfriar. O metal incandescente queima as mãos, mesmo através das grossas luvas de lona. As tripulações caem exaustas na terra úmida, ao lado das lagartas. Os pulmões bombeiam convulsivamente o ar pesado, impregnado de fuligem. Os olhos estão vermelhos pela sujeira entranhada e pela privação de sono. Não há tempo para descansar. A logística soviética opera como uma linha de montagem única e monumental. Atrás dos homens exaustos, bate ininterruptamente o gigantesco coração de aço da frente. O moedor de carne defensivo foi apenas um prelúdio sangrento. O trampolim para o golpe decisivo está pronto. O trabalho de verdade está apenas começando. De trás das árvores, surgem caminhões pesados, com um uivo forçado dos motores. As rodas amassam a argila profunda, lançando lama para todos os lados. As caçambas estão carregadas com carga mortal. Os veículos freiam bruscamente ao lado dos autopropulsados. Os motoristas removem as pesadas coberturas de lona e o carregamento de emergência começa. O municiador levanta-se com dificuldade, com as pernas trêmulas e os músculos das costas travados por cãibras. Seus dedos transformaram-se em uma calosidade sangrenta, coberta por óleo de máquina. Ele sobe novamente na blindagem e aceita o peso do aço morto. 43 quilos de morte perfurante pousam em suas mãos dilaceradas. Pega, rápido! Manda! Próximo! Projétil após projétil. Os estojos grossos de latão batem surdamente contra o metal do compartimento de munição. Caminhões-tanque esticam mangueiras de borracha até os bocais, e o diesel espesso jorra em fluxo contínuo. O cheiro de combustível mistura-se ao de sangue fresco e metal queimado. O condutor verifica a tensão dos elos da lagarta. Uma marreta pesada bate ritmicamente nos pinos de aço. A escala industrial do suprimento impressiona pela eficiência fria. A frente devora milhares de toneladas de metal, explosivos e combustível a cada minuto. O ar explode subitamente com um rugido ensurdecedor. O céu escurece novamente com a aviação inimiga. Os bombardeiros alemães retornam para uma segunda passagem. O inimigo tenta, a qualquer custo, romper a artéria logística e destruir os depósitos. A terra treme com a aproximação do bombardeio em tapete, mas a linha de montagem de aço não para. Baterias antiaéreas, ocultas na mata, abrem fogo em sincronia. Canhões automáticos disparam contra o céu em traçantes contínuas. O firmamento racha com milhares de pequenas explosões. Estilhaços quentes caem sobre a floresta como uma chuva de ferro, batendo ruidosamente contra a blindagem dos veículos e atravessando as caçambas de madeira dos caminhões. Aeronave, continuem trabalhando! Carrega, não para!
O carregamento prossegue sob o ataque torrencial da Luftwaffe. Sem abrigos, sem medo. A morte paira a poucos metros acima das cabeças. Um bombardeiro de mergulho em chamas choca-se contra o solo com um uivo terrível a 100 metros da posição. A onda de choque derruba o municiador da blindagem. Ele cai com o peito contra as bordas afiadas da escotilha. Uma dor aguda atravessa suas costelas quebradas. Ele range os dentes, cospe sangue espesso e volta a estender as mãos obstinadamente para o caminhão. O ritmo do carregamento apenas aumenta. A adrenalina inunda o cérebro cansado, suprimindo qualquer dor física. Os tanques de combustível estão cheios. O compartimento de munição está lotado. A espera acabou. O mecanismo da guerra exige a continuação do banquete. O comandante da bateria salta sobre a blindagem. O rádio ganha vida com relatórios secos. Toda a linha de frente entra em um movimento sincronizado e ameaçador. Aos veículos! Ligar motores! O condutor pressiona o botão do motor de arranque. O pesado diesel V2IS tosse, cuspindo uma nuvem de fumaça cinzenta, e ruge instantaneamente com força monstruosa. A potência sacode o virabrequim e o interior do compartimento volta a se encher com a vibração ensurdecedora. Esse som agressivo funde-se a centenas de outros motores por todo o maciço florestal. A emboscada defensiva foi apenas o começo. A ilusão de uma frente estável desmorona agora mesmo. Os autopropulsados rastejam para fora dos abrigos e se alinham em amplas formações ofensivas. A máquina pesada torna-se uma engrenagem minúscula, mas letal, no mecanismo do contra-ataque soviético. Detrás da floresta, levantando nuvens de poeira impenetrável, surgem centenas de tanques médios. Atrás deles, segue a infantaria motorizada e tratores puxando obuses. A terra geme sob o peso dessa avalanche de aço. Uma massa enorme de metal e homens furiosos parte para o ataque. Começa a ofensiva impetuosa rumo ao oeste. A avalanche desaba sobre o inimigo exausto. Os alemães desperdiçaram suas melhores reservas em tentativas inúteis de romper a linha antitanque. Agora, colhem os frutos de seu erro estratégico. As lagartas soviéticas moem impiedosamente a resistência restante. Os autopropulsados pesados avançam no primeiro escalão, abrindo caminho para os tanques médios. Eles despedaçam as barreiras de retaguarda alemãs montadas às pressas. Os 152 mm não dão chance nem para bancas de concreto, nem para tanques enterrados. Os canhões disparam continuamente. Disparo, recuo rígido, ejeção do estojo fumegante. Novo carregamento, novo disparo. A linha de montagem da destruição ganha velocidade. O inimigo, em pânico, tenta organizar uma nova defesa em barreiras naturais. O rio largo à frente torna-se a última esperança do Terceiro Reich para deter este rolo compressor. Sapadores alemães minam as pontes sobreviventes, enquanto baterias antitanque posicionam-se às pressas na margem oposta. A água escura reflete as chamas das aldeias queimando no horizonte. A velocidade da ofensiva choca-se contra a barreira fluvial. Os veículos de vanguarda surgem na margem aberta, sob a mira de canhões camuflados. A dinâmica do ataque corre o risco de se afogar na água gelada e no fogo frontal denso. A barreira de água fica para trás. As pontes de pontões gemem sob o peso da blindagem. A segunda linha de defesa alemã surge do nevoeiro matinal. O inimigo espera resistir atrás de barreiras de engenharia, dentes de dragão de concreto, valas antitanque e ouriços de aço bloqueiam o caminho. Eles contam com um cerco posicional longo para reagrupar suas divisões destroçadas. Tais cálculos quebram-se contra o tilintar das lagartas soviéticas. A ofensiva não reduz o ritmo. A ordem é clara: romper a linha fortificada em movimento. Qualquer parada equivale à morte sob o fogo concentrado da artilharia inimiga. O condutor pisa fundo no acelerador. O enorme motor entrega seu torque máximo. A máquina de 46 toneladas atinge a velocidade máxima. Os elos pesados rasgam rolos de arame farpado com um rangido estridente.
Ouriços de aço amassam-se sob a massa cinética monstruosa. A blindagem frontal choca-se contra o parapeito de terra e o autopropulsado tomba sobre a vala, soterrando a infantaria alemã sob toneladas de solo úmido. Diretamente no curso, um bunker camuflado ganha vida. A fresta estreita cospe traçantes brilhantes. Uma metralhadora pesada atinge a blindagem inclinada, lançando faíscas contra as fendas de visão. Balas perfurantes deixam cicatrizes no metal espesso. Alvo à frente! Bunker! 100 perfurantes. Acabaram! Carregar alto explosivo! Atirar em movimento! Carregado! Atirar com um canhão pesado em plena velocidade viola todas as instruções técnicas. É um risco gigantesco para os mecanismos de mira. Mas não há tempo para parar. O artilheiro enquadra a fresta preta na retícula saltitante da mira. Ele funde-se ao mecanismo de ferro, compensando o solavanco da máquina com reflexos puros. Fogo! O disparo rasga o espaço com um rugido ensurdecedor. O recuo furioso atinge os limitadores com um impacto terrível, soltando fagulhas do teto da cabine. O projétil de 152 mm atinge o alvo em cheio. Um impacto de poder inimaginável desaba sobre o concreto armado. A cobertura do ninho de metralhadora voa pelos ares. O concreto monolítico desintegra-se em poeira. Vergalhões de aço retorcidos projetam-se da cratera como costelas quebradas de uma besta morta. O ponto fortificado deixa de existir em uma fração de segundo. A linha de defesa é rompida. Pela brecha aberta lançam-se os tanques médios e a infantaria. A avalanche espalha-se pela retaguarda alemã. A resistência organizada desintegra-se em confrontos caóticos e desesperados. O Terceiro Reich entra em uma fase de retirada inevitável. A decantada resiliência ariana afoga-se em medo animal. Soldados abandonam armas operacionais e fogem pelas estradas lamacentas, tentando escapar do metal que ruge às suas costas. A ilusão de superioridade é pisoteada pelas lagartas soviéticas. Dentro do autopropulsado reina um inferno. O ar é uma mistura tóxica de gases de pólvora, óleo quente e suor. A tripulação trabalha além dos limites humanos. Estão atordoados, feridos por estilhaços e mortalmente cansados. Seus rostos estão cobertos por fuligem preta, marcada por trilhas de suor e sangue coagulado. O municiador desaba sobre a pilha de estojos quentes, com os braços inertes e os dedos esfolados até a carne viva. Ele não consegue sequer abrir as mãos, travadas por queimbras. O artilheiro esfrega os olhos inflamados com um pano sujo, enquanto o condutor continua a puxar as alavancas, sem sentir as próprias pernas. Eles não pronunciam palavras grandiosas. Não discutem o destino da pátria. Naquela caixa de ferro, não há lugar para discursos pomposos. Seu trabalho é desprovido de brilho. É uma tarefa pesada, suja e que destrói o corpo. São profissionais que cumpriram metodicamente sua missão, moendo divisões de elite simplesmente porque receberam a ordem. Suportaram a pressão do aço e do fogo. Seus nervos revelaram-se muito mais fortes que a melhor blindagem de cromo-níquel. Mais tarde, escrivães do Estado-Maior registrarão secamente os resultados desta ruptura, em papel amarelado. Uma caligrafia elegante anotará os números das unidades inimigas destruídas. As perdas alemãs repousarão em pastas de arquivo, enquanto os nomes desses 4 artilheiros podem se perder nas listas infinitas. Um erro de grafia ou uma folha de condecoração esquecida são riscos comuns. A memória humana é falível e o papel apodrece. Mas o resultado físico de seu trabalho é impossível de anular. Milhares de toneladas de metal alemão permanecerão enferrujando em terra estrangeira. O automatismo impecável desses homens sujos lançou o exército mais poderoso da Europa em uma fuga desesperada. Suas costas lesionadas formaram o alicerce da vitória futura. Eles não buscam fama, apenas o próximo alvo na retícula turva da mira óptica. A máquina de combate continua sua marcha incessante. O motor ruge em rotação máxima, moendo os restos das fortificações destruídas. O escape preto rasteja sobre a terra dilacerada.
A coluna de autopropulsados avança para o oeste. O estrondo de centenas de motores funde-se em uma única vibração gigante que faz tremer janelas a quilómetros de distância. As unidades de elite do inimigo foram reduzidas a pó. E esse pó agora range nos dentes dos condutores soviéticos. A ofensiva prossegue sob o ronco monótono dos motores.